Gente, e essa fofoca aí envolvendo Mara Maravilha e Raquel Sherazade. Tudo começou quando a Raquel Sherazade foi convidada do programa da Mara Maravilha lá na Rede Gospel, e aí rolou um climão, porque a Mara Maravilha resolveu perguntar sobre o processo que a Raquel Sherazade está movendo ou moveu, né, contra o SBT, porque a Raquel Sherazade trabalhou por muitos anos, né, como âncora do SBT Brasil, e aí depois foi demitida, aí foi pra Fazenda, né? Aí virou apresentadora de novo da Record. Mas nesse dia aí, no programa, ela simplesmente não quis falar disso. E aí todo mundo começou, né? Mas por que você não quer falar? E o Silvio Santos, que te revelou, não é uma ingratidão da sua parte e tudo mais? E simplesmente a Raquel Sherazade não queria falar sobre isso. E olha, o climão foi servido no programa da Mara Maravilha. Vamos ver esse momento que rolou tudo isso. Foi com certeza. Quando eu te pergunto se você fez algo, foi em relação ao assunto do Silvio, que você processou o Silvio, e aí coincidiu no falecimento dele. Eu não falo sobre esses assuntos não fala. Relacionados à empresa anterior, porque todo mundo sabe, é público, há uma ação judicial em curso, e eu não posso falar sobre ação judicial. Quem fala são os advogados, são os juízes. Então, sempre gostei de me comunicar, eu sempre gostei da palavra escrita. Mas o Silvio foi o que te deu a grande oportunidade da sua carreira. De visibilidade. Sabe o que eu acho, Mara? Eu acho que nós, artistas, nós emprestamos o nosso talento. Sim, nós Raquel, somos... mas quantas pessoas estão lá na Paraíba? Quantas pessoas estão lá na Bahia? A Paraíba é cheia de talentos, Mara. Lá a Paraíba e o Brasil são cheios de talentos. E não tiveram a oportunidade que a gente teve, minha irmã. Você não concorda que ele te viu ali? Eu prefiro Paraíba, não tocar. Rede nacional. Gente, como eu falei, eu tenho um processo em curso. Eu não teria passado por nenhuma dessas empresas se eu não tivesse talento. E eu busco. Não, tem sim, tem talento, mas tem que alguém olhar pra você e falar, ó, vem cá trabalhar na minha empresa. Não precisa ser na televisão, mas em qualquer empresa, por mais que você tenha um talento, se não tem uma pessoa que te chame, né, que aposte em você, seja lá o recrutador que você faz a entrevista no RH, seja um grande empresário, se não tiver uma pessoa que fale, olha, vem cá trabalhar na minha empresa, tá contratado, né? Aí só o talento não vai bastar. Todo o tempo me aperfeiçoar como profissional para atender aos requisitos, para atender o que as empresas esperam de mim. Arquivou o processo? Não, Mara, não arquivou. O processo ele está no Supremo Tribunal Federal. Então, por isso eu não posso falar sobre isso. Vocês insistem em falar sobre um assunto que eu não posso falar por uma questão processual. Quem fala no processo são os advogados. Você não pôde... E o carinha ali fazendo tipo assim, calma, calma, calma. Quer ver, ó? Olha esse momento. Esse ali que tá na outra ponta. Esse aqui, ó. Ele vai fazer um calma, calma com as mãos. Por uma questão processual. Quem fala no processo são os advogados. Calma, Você não pôde comentar a morte do Silvio por conta do processo, é isso? Não, porque a pessoa só pública do Silvio... Não é o processo, sobre comentar. Porque pra mim uma coisa não tem nada a ver com a outra. Gente, desculpa. Nossa, o outro convidado até pergunta, mas você não pode falar do Silvio, sobre a morte do Silvio, porque, né, marcou todo mundo que trabalha em televisão, os telespectadores e tudo mais. E a Raquel simplesmente sem ação e dizendo que não quer comentar. Não. Então, ela não quer falar nem pelo pessoal que eu não posso e nem falar. pelo processo. Vou repetir, gente. Eu tenho uma questão processual, né, um processo que está em andamento, está no Supremo Tribunal Federal. E quem fala sobre processo são os advogados. Mas ele não foi encerrado? Não foi encerrado. O processo, ele continua, ele está no Supremo Tribunal Federal. Menina, nem falar só sobre o Silvio Santos, do que ele foi na televisão, sobre a morte dele. Aqui eu também não quis dizer. Disse que era por conta do processo. Mas eu acho que aí, tipo assim... Não tem uma diferença você falar da figura, do apresentador, do trabalho dele, enfim, e aí falar dele como empresário, dono da emissora, onde ela trabalhou? Não tem essa diferença. E aí, claro, né, eu fui atrás aí das notícias pra entender todo esse caso do processo da Raquel Sherazade, né, contra o SBT. E olha aí, ó, entenda o caso. Raquel Sherazade foi demitida do SBT em 2020. A âncora pediu na justiça uma indenização no valor inicial de 20 milhões de reais.
O Notícias da TV teve acesso ao processo de 522 páginas, no qual ela afirma que nunca recebeu nenhum direito trabalhista, como férias remuneradas e 13º salário, mesmo sendo contratado como PJ, ou seja, pessoa jurídica, né? Não CLT. A ação foi protocolada em 11 de março de 2021, na terceira vara do trabalho de Osasco, né, São Paulo. Cidade em que a sede do SBT está instalada, né? Os estúdios lá, o complexo Anhanguera é em Osasco, né, na Grande São Paulo. Os advogados da jornalista deram destaque para o episódio do Troféu Imprensa de 2017, quando a Raquel alegou ter sido constrangida em rede nacional pelo apresentador, após a comunicadora subir no palco para receber o troféu Internet de melhor apresentadora de telejornal que havia conquistado em 2016. Ela ficou surpresa com uma declaração do marido de Iris Abravanel, ou seja, né, do Silvio Santos. O processo destaca a seguinte fala do dono da emissora: "Eu te chamei para você continuar com a sua beleza, com a sua voz. Foi para ler as notícias e não dar a sua opinião. Se quiser falar sobre política, compre uma estação de TV e faça por sua própria conta." Vamos ver esse momento? Vamos ver esse momento? Olha aí, ó, o Silvio Santos e a Raquel Sherazade, ela no palco, né, do Troféu Imprensa, isso em 2016, 2015. Vamos ver esse momento. Você sabe que você logo, infelizmente, você vai ter que trocar de estação, porque você começou a fazer comentários políticos no SBT, que eu pedi para você não fazer mais, né? Porque não pode fazer não, porque você foi contratada para ler notícias, não foi contratada para dar a sua opinião. Se você quiser fazer política, compra uma estação de televisão, vai fazer por sua conta, né? Nossa, menina, ele deu uma chalapada nela, né? Meu Deus. Bom, e a defesa dela argumentou que Silvio Santos teve um comportamento depreciativo, preconceituoso, vexatório, humilhante e constrangedor, além de ter atitude nitidamente machista, que colocou a figura feminina numa posição em que a beleza física é supervalorizada em detrimento dos atributos intelectuais. Em 2022, a 14ª turma do Tribunal Regional do Trabalho, da 2ª Região em São Paulo, condenou a emissora. A corte também reconheceu o vínculo empregatício entre a apresentadora e a rede. A indenização foi fixada em 8 milhões. Depois dessa primeira condenação, os advogados de ambas as partes passaram a apresentar recursos para sustentarem suas versões. Como a gente leu, né, naquela outra notícia, o SBT tinha sido condenado a pagar 8 milhões de reais de indenização para Raquel Sherazade. Mas aí, em 7 de dezembro de 2023, o Alexandre de Moraes livrou o SBT de pagar uma indenização de 8 milhões para Raquel Sherazade. Depois, a ação da Raquel Sherazade, que acusava o Silvio Santos de assédio moral, foi extinta. Isso em agosto de 2024, ou seja, quase um ano atrás, né, ó. Depois de derrubar a ação trabalhista que a Raquel Sherazade movia contra o SBT, o ministro Alexandre de Moraes do STF, Supremo Tribunal Federal, desconsiderou o último recurso apresentado pela defesa da jornalista, que contestava a decisão. Em documentos obtidos pelo Notícias da TV, ele arquivou o caso e ordenou a extinção imediata da condenação da emissora. Menina, que babado, hein? Ó, e a Mara e o outro jornalista estavam falando, né, que esse processo tinha sido extinto e tudo mais, mas, segundo a Raquel, esse processo tá correndo ainda, e em segredo de justiça, inclusive. E aí, o Roger Tuchetti, que é esse outro jornalista, né, que tava lá com a Mara sentado no sofá, né, e que tenta ali tirar da Raquel Sherazade, que ela fale, né, sobre o Silvio Santos e tudo mais, deu uma entrevista pro canal do Paulo Matias, né, que era apresentador do Chega Mais, já foi apresentador também da Jovem Pan, falando aí, né, sobre esse climão entre a Raquel e a Mara Maravilha, né, por conta do Silvio Santos no programa da Mara. Vamos ver o que ele disse. Então, rapaz, que climão, hein? Quando foi essa entrevista? Foi na segunda-feira. E aí você colocou, você e a Mara colocaram a Raquel contra a parede ali sobre a SBT, né? Pois é, rapaz, exatamente. Foi um negócio... Assim, na real, eu não sabia que ela ia estar lá e ali estavam os opostos, né? Eu que sempre tive um carinho pelo Silvio e uma gratidão enorme, e ela
que é o oposto disso, né? Só que eu achei que a atitude dela foi de pura ingratidão, né? Porque, e assim, ela sabe a dimensão de tudo que rolou ali, só que poderia ter aproveitado o momento para pelo menos, sei lá, né? Falar que se arrependeu do que fez, né? Do que postou na época, porque foi uma indireta muito feio o negócio, né? E assim, ainda a gente falar a importância do Silvio na vida dela, né? O Silvio tirou ela da Ela Paraíba. não quis falar sobre o Silvio Santos, né? É uma questão de ingratidão, né? Seria ingratidão. Ingratidão total. E mais do que isso, né? Não assumir que ela se tornou, né, artista, se tornou uma jornalista consagrada nacional, a nível nacional, por conta do Silvio, né? Ali, quando a gente perguntou isso, ela diz não, foi o talento dela, só o talento dela levou ela a ser nacional. E ingratidão total, né? E aí, até parecia, né, que essa treta toda tinha acabado. Mas Bruno Tálamo, que já foi repórter da Sônia Abrão, inclusive, né, apresenta lá o Link VIP, que é aqueles podcasts lá da Record, disse no canal aí do Link VIP, não vou poder passar o vídeo aqui, mas você pode procurar depois na internet, que a Mara Maravilha teria ligado pra ele, isso quem tá dizendo é o Bruno Tálamo, que a Mara Maravilha teria ligado pra ele participar do programa dela e fazer essas perguntas pra Raquel Sherazade, ou seja, perguntar pra Raquel Sherazade sobre esse processo aí contra o Silvio Santos, esse processo contra o SBT e tudo mais. Só que pro Bruno Tálamo participar do programa da Mara Maravilha lá na Rede Gospel, ele teria que ter uma autorização do pessoal da Record. E parece que esse convite foi feito num domingo e o programa seria na segunda-feira, e parece que aí esse convite não foi respondido a tempo e ele acabou não conseguindo ir participar desse programa. E depois, né, que o climão viralizou na internet, o Bruno Tálamo acabou contando, né, podcast que ele tem lá no Grupo Record, chamado aí Link VIP. Por esses dias também, né, a galera lá do programa Silvio Santos resolveu chamar os antigos jurados, né, do show de calouros, e entre eles estava quem? Mara Maravilha. E a Patrícia Bravanel comentou, né, sobre como a Mara Maravilha tinha aí viralizado essa semana. E olha a resposta da Mara Maravilha. Vamos ver se vai dar pra entender, porque o áudio é meio baixo. A Mara eu viralizou total essa semana. Isso é feito, fez sentido? A Patrícia Bravanel fala, né? A Mara Maravilha viralizou essa semana. E a Mara Maravilha responde: simplesmente disse a minha verdade. Simplesmente a verdade. E aí teve mais capítulos dessa história, porque a Raquel Sherazade foi convidada pra participar do programa do Flávio Rico. Ele tem um programa, né, na Léo Dias TV, no canal do Léo Dias aqui no YouTube. E olha o textão cheio de indireta aí da Raquel Sherazade, que supostamente é pra Mara Maravilha, né, ó. Respeito, integridade profissional, carisma, credibilidade. Esses são atributos de um grande jornalista e entrevistador. Ele faz as perguntas necessárias com sutileza e empatia. Trata o entrevistado como convidado que é. Por isso nos deixa à vontade. Ninguém sai do conforto do seu lar, empresta sua imagem, audiência e credibilidade para ser maltratado, encurralado e constrangido. Por isso, respeito e admiro profissionais como Flávio Rico. Por isso, pessoas como ele são tão amadas pelo público e bem-vindas em qualquer emissora. Por isso, eu me sinto sempre em casa quando estou com ele. E postou aí uma foto, né, com o sogro da Eliana. Eita, menina! E um monte de indireta, né, pra Mara. Meu Deus do céu! Depois aí dessas indiretas, né, da Raquel Sherazade, o Bruno Tálamo, mais uma vez, lá no Link VIP, podcast aí do Grupo Record, mostrou um e-mail que a Raquel Sherazade teria recebido, aliás, a produção da Record, né, teria recebido pra liberar a Raquel Sherazade pra participar do programa da Mara Maravilha lá na Rede Gospel. E o Bruno Tálamo, nesse vídeo que também eu não posso colocar aqui no ar, porque a galera, né, do Link VIP, do Link Podcast, não gosta muito que a gente replique vídeo deles, né? Principalmente no YouTube. E aí eles acabam tirando do ar e tudo mais. Mas
eu assisti o vídeo e vou falar aqui o que o Bruno Tálamo disse. Ele contou que a Raquel Sherazade teria caído aí numa armadilha. Porque, segundo o Bruno Tálamo, essa participação da Raquel Sherazade no programa da Mara Maravilha seria para uma homenagem. E aí calhou da Mara Maravilha ficar fazendo esse questionamento aí sobre o Silvio Santos pra Raquel Sherazade. Vamos ler o e-mail desse convite aí que foi exposto, né, pelo Bruno Tálamo lá no link VIP, ó. Venho respeitosamente solicitar a liberação da jornalista Raquel Sherazade para a participação no programa da Maravilha, da Rede Gospel, na próxima segunda-feira, dia 14 de julho. Trata-se de uma edição especial, previamente agendada antes mesmo de sua contratação pela Record, dedicada a homenagens e à valorização da trajetória profissional de grandes nomes da comunicação. Neste contexto, a presença da Raquel não apenas abrilhantaria o programa, mas também reforçaria positivamente este novo momento em sua carreira. Agradecemos desde já pela atenção e ficamos à disposição para quaisquer agradecimentos. Atenciosamente, e tem ali, ó, a logo, né, da Rede Gospel, informando ali onde é o endereço dos estúdios. E aí, depois disso, Mara Maravilha, lá no Instagram dela, postou esse vídeo aqui que muita gente tá dizendo que seria uma suposta indireta para o Bruno Tálamo cantando aí uma música gospel. Estive meditando por um tempo e cheguei em uma conclusão. Que tudo nessa vida é passageiro, mas tua palavra não. E eu aprendi tudo com o Senhor, mesmo que às vezes pela dor. Então, no final das contas, no final dessa passagem chamada vida, eu tô concluindo uma coisa. A nossa consciência, o nosso interior, sabe? As nossas intenções, elas são as que realmente valem. Então é sobre isso. E eu aprendi tudo com o Senhor, mesmo que às vezes... Gente, Mara Maravilha é uma super cantora, né? Meu Deus do céu. No dia, inclusive, também que ela foi gravar, né, o programa Silvio Santos lá com a Patrícia Bravanel, olha o vídeo que ela postou ali, né, perto da vaga do Silvio Santos, que ainda existe lá no SBT. Olha só. Eu só sei que eu amo forever. E isso, ó, há 13 horas que ela postou. Será que foi, assim, uma indireta pra Raquel Sherazade? E a Raquel Sherazade mandou indiretas, né, no textão que ela fez lá, quando ela foi ser entrevistada pelo Flávio Rico, dizendo que ele era um bom entrevistador, que ele não fazia perguntas pra não encurralar. E na entrevista da Mara Maravilha com ela, a Mara Maravilha quis saber do Silvio Santos, tópico sensível pra Raquel Sherazade, ela não quis falar sobre, né? E a Mara Maravilha vem aí e grava um vídeo próxima, né, a saudosa vaga, né, a histórica vaga do Silvio Santos lá no SBT, dizendo que ama ele pra todo sempre. Será que foi indireta? E depois disso tudo, a Flor, que também já foi jurada, né, do Silvio Santos por muitos e muitos anos, trabalhando no SBT por muitos e muitos anos, foi uma das convidadas do programa da Mara Maravilha. O vídeo aqui rolando sem nem eu ter dado play. Foi uma das convidadas do programa da Mara Maravilha. E aí as duas gravaram esse vídeo juntos, e será que elas estão mandando uma indireta pra Raquel Sherazade, pro Bruno Tálamo, ou será que só foi assim um vídeo que as duas resolveram gravar juntas? Vamos ver. Mara, todo mundo no TikTok esperando o seu programa, a gente fala quando passa, né? Vamos! Vou ver. Ah, tem uma que faz assim, ó. Já viu isso? Não vi nada, eu vou fazer. Eu vou lá na sua casa fazer com você. Ai, como é que tá o filhão? Tava linda. Eu vejo os vídeos, gente. Não falei que eu vim aqui na Mara Maravilha? Depois eu conto tudo. Olha que olho lindo. Será que foi assim, fala muito, sai pra lá, tá falando demais, sai pra lá, será que foi isso? Vixe Maria, que treta, hein? Que treta! E tudo poderia ter sido, assim, diminuída se a Raquel Sherazade, né, tivesse falado do Silvio Santos. Ai, ele foi
um cara incrível pra televisão, a gente tem que reconhecer isso. Ponto. Simples. Mas não, ela não quis falar. E aí a Mara e o Roger resolveram, né, ficar ali cutucando e tentando tirar uma resposta dela. E ela, não, porque o processo tá rolando e não sei o quê. Mas a gente viu que tem notícias ali que o processo foi encerrado, extinto. Vai entender, né? Mas se rolar mais fofoca e mais capítulo dessa fofoca toda entre Mara Maravilha e Raquel Sherazade, eu vou trazer aqui no canal. E você, já tava sabendo aí dessa fofoca toda entre as duas? De que lado você tá? Da Mara Maravilha? Da Raquel Sherazade? Quem tá certo nessa história? Ou não tem ninguém certo nessa história? Comenta aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. E também não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque todo dia tem vídeo com as fofocas aí que estão bombando, viu? Então, se eu fosse você, eu já me inscrevi aqui pra ficar por dentro de tudo que tá rolando.